Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto, começando a semana, pedindo ao Senhor que Ele venha tocar o nosso coração, pedir ao Senhor que Ele venha nos conduzir para que a semana seja repleta da Tua graça. Vamos então invocar a presença da Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Deus, que revelou o teu amor em Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que essa semana seja cheio da graça, cheio da força e cheio do poder de Deus. Vamos então ouvir a palavra a qual o Senhor quer falar para nós hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 22 até o versículo 27. Vou destacar para nós hoje somente o início da liturgia de hoje, o Evangelho de Mateus 17, versículo 22 e versículo 23, onde Jesus, caminhando, indo para a Galileia, disse para os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando junto com ele: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Eles não compreenderam essa parte final. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles não ouviram isso. Eles só ouviram que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles irão matá-lo. Eles ficaram aflitos com isso. Por quê? Caminhando junto com Jesus. Sonhavam de um triunfo, esperançoso, porque viam tantas e tantas coisas o Senhor Jesus fazer. Tantas pessoas iam ao encontro de Jesus e eles ficavam animados com isso tudo, os discípulos. Havia um sentimento no coração deles do triunfo, porque sempre tinha na cabeça deles a vitória sobre Roma, o Davi, que foi um rei vitorioso, então Jesus ia ser mais do que Davi, então haveria um triunfo, e eles tinham um pouco isso ainda gravado no coração deles. Havia essa situação, então eles esperavam isso de Jesus. E quando Jesus fala que ele será entregue nas mãos dos homens, e os homens irão matá-lo, e ele ressuscitará ao terceiro dia, eles ficaram aflitos. Olha, o Filho do Homem deve ser entregue. Quem vai entregar o Filho do Homem? Foi Judas que num beijo foi lá e entregou Jesus lá no Horto das Oliveiras? Foi entregue pelos os sacerdotes, pelos escribas? Não, foi o próprio Pai que entregou Jesus por causa da missão que ele tinha de redimir o homem, redimir a mim e a você, padecendo na cruz. E o Pai, então, entrega o seu Filho para que nós fôssemos resgatados do pecado, resgatados das nossas misérias, e assim nossas misérias ser levadas na cruz e nós sermos resgatados pelo nosso Deus. Então o Pai é que entrega nas mãos dos homens. Houve a traição, situação que devia acontecer, mas se o Pai não quisesse entregar, nada disso aconteceria, porque tudo está nas mãos de Deus. Aí eles irão matá-lo. Sim, uma atitude dos homens. Mataram Jesus nas mãos dos homens, irão matá-lo. E ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos só viram que
será entregue e será morto. Não ainda entendiam que era o Pai que estava entregando e que o Pai ia entregar e ele ia ressuscitar, entregar, pegar os nossos pecados no alto da cruz e ao terceiro dia ressuscitar para assim nos conduzirmos ao coração de Deus, a vida nova a qual Deus nos dá. Deus tomou pelo teu Filho os nossos pecados, a vida velha, e na cruz nos lavou, nos purificou e ao terceiro dia nos concede em seu Filho a vida nova. A vida nova. Essa sim é a nossa esperança. Essa sim é a nossa alegria. Essa sim é a vontade de Deus para cada um de nós, que tenhamos vida, vida nova e vida em abundante. Meu irmão, minha irmã, Deus nos ama, jamais nos abandonará. Deus te ama. Busque Ele diariamente. Esta semana, pede ao Espírito Santo que lhe conduza, que te impulsione e que você tenha um encontro diário com esse Deus que ama tanto, e assim você vai perceber o quanto, sim, na experiência com Ele, você sinta o amor de Deus por você. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos envolva, que o Espírito Santo nos impulsione. Vamos pedir a bênção de Deus para esta semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para você e para toda a sua casa.